Olá, estamos iniciando aí mais um episódio da nossa série Nave Estelar. Muito bom dia para você que está aí me ouvindo, me assistindo. Se você já está aqui nos acompanhando, né, na nave, quero te dar aí as boas-vindas. E para você que está chegando aqui agora pela primeira vez, eu vou me apresentar. Eu sou a Vanise Perli, terapeuta integrativa. E aqui na Nave Estelar, nós falamos sobre espiritualidade aplicada à vida real. Então, aqui não tem nada de fantasia, não tem nada de fuga da realidade. E aqui o papo, ele é claro, ele é simples, mas ele é direto, tá? Então, nós falamos aqui bastante sobre consciência, maturidade espiritual, a nossa estrutura, né, interna, e agora estamos falando muito sobre regulação emocional. Por quê, né? Sentir é lindo, mas sustentar o que sente é maturidade. Não se esqueça disso, tá? E hoje eu quero conversar de algo, né, muito, 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 muito importante. E vou começar com uma pergunta: por que será que você absorve a energia das pessoas? E aí, você que está me ouvindo, me assistindo, você sabe por quê? Se você souber ou tentar, né, adivinhar, deixa aqui nos comentários. Você é do tipo de pessoa que é uma esponjinha, que não pode entrar em algum lugar que é um pouquinho ali mais, talvez um pouquinho mais denso, mais complicadinho. Você sai parecendo uma samambaia atropelada, né? Porque fica ali com uma. Parece que sem energia, né? Então, nós vamos falar um pouco sobre isso, tá? É, eu acredito que você já tenha passado por isso, e a gente às vezes fica sem entender, né? O que que acontece, o que que aconteceu, tá? Então, assim, não sei se vai fazer sentido para você, mas eu, a minha vida inteira, eu ouvi, nossa, mas é porque o teu campo está muito aberto, né? Você está ali com a energia sua muito escancarada. Nossa, aquele ambiente está muito pesado. É, ou então, a gente ouve muito, né? Eu já falei muito também. Nossa, eu me senti sugada. Sugar a minha energia, estou totalmente drenada, né? Então, eu já falei muito e também já ouvi muita gente falar sobre isso. E para você, isso é natural, é comum ouvir isso de outras pessoas? Você tem esse hábito também de falar sobre isso, né? Dessa forma? Mas, assim, hoje eu tenho uma proposta, né? Vou tentar trazer aqui uma visão um pouquinho mais madura. É, e assim, por que que você absorve, né? Não é porque você é fraca, uma pessoa ali que tá enfraquecida, que tá ali vulnerável, não é isso. Mas é porque você começou a perceber ali o ambiente, né? Então, muitas mulheres têm ali uma percepção emocional mais ampliada. Então, assim, quando a gente está ali num ambiente, é como se a gente, antes da gente conversar, antes de qualquer coisa, de trocar qualquer palavra, parece que a gente sente antes, né? Parece que nós temos umas anteninhas aqui, ó, que fica captando. Então, dá até para sentir ali a atmosfera do ambiente antes de qualquer pessoa falar. Se a gente sente essa energia ali, como é que ela está, né? Então, assim, dentro de uma linguagem espiritual, isso pode ser entendido como uma pessoa que é médium, que tem uma mediunidade, de uma pessoa que é muito sensível, sensitiva.
Mas eu vou trazer um outro ponto, tá? Um outro ponto. Então, assim, o perceber, ele é um pouco diferente de absorver, tá? Perceber, a percepção, é um dom. Agora, quando a gente absorve, é quando falta o eixo. Deu para entender a diferença? Quando você percebeu, mas você não se envolveu. Entende? Deu para entender? Agora, quando você absorve, é porque faltou ali, ó, sabe? O eixo, aquele centramento, né? Então, eu vou trazer para vocês aqui um dos meus mascotinhos. Tcharam! Inclusive, coloca aqui nos comentários uma sugestão de nome. Vamos batizar, né? Eu acho que tem aqui uma carinha do quê? De ele ou ela? Bom, tive uma ideia. Vamos dar um nome unissex, pode ser? Um nome que serve tanto para homem quanto para mulher, tá? Combinado? Então escreve aqui nos comentários uma sugestão de nome, tá? Que depois eu vou ficar ali bem assim curiosa, é, só querendo saber aí quais foram as opções, né? As sugestões de vocês, tá? Então vamos lá. Aqui é um bonequinho de pano e ele é um bonequinho dos chakras. Então a gente tem vários pontos, né, de energia vital no nosso corpo. E então, para quem conhece um pouquinho dos chakras, sabe que a gente faz todo um alinhamento, né? A gente sempre começa de baixo para cima, fazendo esse alinhamento. E esses são os pontos de percepção e processamento emocional, tá? Então, por exemplo, o chakra cardíaco, ele pode ser considerado aqui com a cor verde ou rosa, tá? Mas aqui tá em verde. Ele percebe, ele capta emoção. Já o plexo solar, muitas pessoas falam que é o chakra umbilical, né? Ele percebe a tensão. Quando o ambiente ele tá tenso, sabe? É aqui, ó, aqui que a gente percebe. E o frontal, esse aqui, ó. Ele vai percebendo ali, né? O clima mental. Ele consegue captar, tá? Então, esses pontos de energia eles recebem informação o tempo inteiro, tá? E o erro não está em perceber, ok? O erro está em não ter o eixo aqui, ó. Então, por isso que todo mundo fala, você está aberta demais, ou você precisa se fechar mais. Mas ninguém fala desse centramento aqui, ó, do eixo. Ninguém fala sobre isso, tá? Então, assim, o eixo aqui é quando você percebe, mas você continua aqui, ó, em você, tá? Então, quando você não tem o eixo, seus centros, eles vão ficando ali abertos, sem sustentação. Imagina assim, ó, vamos pegar um outro exemplo, tá? Imagina que existe uma casa ali e ela está com as janelas abertas, né? E então, assim, ela está sem estrutura.
Então, qualquer tipo de vento que entrar por ali vai bagunçar tudo, entende? Então, assim, a energia, ela não chega invadindo, ela não chega invadindo. O que que ela encontra? Ela encontra a ausência de eixo. Deu para entender? Eu estou tentando trazer aqui de uma forma mais clara, mais simples e mais direta, tá? Então, assim, não é sobre nós virarmos uma pedra ou a gente se fechar para o mundo. É sobre sustentar, tá? Então, muitas vezes, essa empatia excessiva, ela começou já, ó, lá atrás. Por quê? Porque talvez você tenha, em algum motivo, por alguma circunstância, você tenha aprendido a ler todo o ambiente para você sobreviver, tá? Talvez você tenha tido essa empatia excessiva porque você precisou agradar. E talvez você cresceu ali na sua vida, né, inteira, você foi crescendo, tentando evitar conflitos, entende? Então você acabou desenvolvendo ali uma hiperpercepção, tá? Mas quando a sensibilidade, ela é ali, uma sensibilidade sem estrutura, ela vira uma exaustão, tá? Então você acaba sendo aquela pessoa que você vira, né, um suporte emocional de todo mundo. Então todo mundo que chega ali em você vai pegando um pouco da tua energia ou vai descarregando. Entende a diferença? Porque você não está ali no teu eixo, você está se envolvendo, você está ali, não está tendo o eixo, você está ali como se você fosse uma casa com as janelas todas abertas, né? E aí o vento ele consegue entrar, mas assim, chega chegando, né? Porque tá sem o eixo, ele consegue ali dar aquela bagunçada, né? Então, assim, deixa eu te ensinar algo também que ninguém fala. Os chakras, eles não precisam ser fechados, tá? Eles precisam ser alinhados. Então, essa história, pelo amor de Deus, de tapar, né, o umbigo, não faça isso. O chakra, ele precisa ter, ó, trocas energéticas, tá? O nosso corpo aqui precisa de ter, né, uma fluidez de energia. Então, chakra não se fecha, ele precisa ter alinhamento, ser alinhado. E existem diversas formas de você fazer isso, diversas. Dá para você alinhar os chakras através de cores, de sons, de meditações, de visualizações, através de respiração, enfim, as possibilidades são inúmeras, inúmeras, inúmeras. Mas, ao longo dos anos aí, né, o que eu percebi de uma forma muito clara é que não adianta você alinhar ali os chakras de uma forma muito superficial, né? Se as camadas, elas continuam desorganizadas. Então não adianta alinhar chakras se você não cuidar ali do resto, do restante. Então, assim, de todas as técnicas que eu já estudei, que eu já pratiquei, a melhor, assim, disparada, né, é a tameana. A tameana é uma técnica que a gente utiliza, ó, cristais, tá? Cristal aqui, ó, de quartzo branco, e a gente aplica códigos pleiadianos nesses cristais. E é possível a gente fazer um alinhamento,
muito, muito profundo com essa técnica. E assim, eu vou te falar que é um alinhamento cirúrgico, porque eu costumo fazer esse atendimento nessa sessão com os registros acásticos abertos e eu consigo visualizar o que acontece, né? Quando eles permitem a egrégora, né? Eles vão revelando, eles vão mostrando. Então, assim, é muita liberação que acontece. São energias assim retiradas, né? Eles vão ali mostrando a forma de como a energia é manifestada. É incrível, assim, como que tira, remove coisas, né? E então, assim, o que que acontece? A Tameana, ela traz uma forma muito profunda de alinhamento, vibracional, né? Porque ela não vai trabalhar somente com a percepção ali, ela vai trabalhar com uma reorganização. Ela não trabalha somente ali nos chakras, é como se ela trabalhasse no campo energético, sabe? Então, vórtices de energias vão sendo criadas ao seu redor. Então, ela vai harmonizando. Por isso que acredito eu, que é uma das técnicas mais poderosas que existe, tá? De reorganização, né? Então, assim, se junta a Tameana com os registros acásticos, porque dá esse acesso à consciência, e tudo isso, né, integrado ainda com a regulação emocional, você não está ali só sentindo, você está sendo totalmente organizada, né? Então, assim, foi através dessa necessidade que eu senti de reorganizar ali toda a minha forma de atender, quando eu percebi isso, para poder trazer esse eixo, né, ali, emocional, criar ali essa sustentação. Então, é isso que eu venho estruturando, né, no método estelar, tá? O meu método, eu estou chamando ele de método estelar de regulação emocional. E não é sobre acessar mais, mas é sobre sustentar melhor, sabe? Você acaba se fortalecendo. Então, assim, e não é só alinhamento dos chakras. Com essa técnica, com a Tameana, você vai organizando a sua vida. Você vai harmonizando relacionamentos que tem tudo a ver ali, né, com o teu campo. Então, o que que adianta você se trabalhar, mas e depois você sai brigando com todo mundo? Não faz sentido. Então, assim, é como se a gente conseguisse ver além, sabe? Então, você vai, tem muitas camadas aí. Tem muita gente que olha só ali no rasinho, né? Mas não, é muita coisa para trabalhar. Então a gente vai harmonizando ali, vai trabalhando, sabe? Então, assim, é algo que não dá para se resolver tudo numa única sessão, em duas, em três. É como se você fosse fazendo uma certa manutenção. Então, quanto mais você faz ali, é melhor, né? E então, assim, essa sustentação, ela é importante. Porque se a gente não se cuida, não tem esse autocuidado, essa regulação emocional, a gente vai adoecendo, a gente vai saindo ali do nosso eixo, né? Então, assim, você que está chegando aí agora, aqui no canal tem ali já que eu já preparei playlists, né? Tem conteúdos aí gratuitos, disponíveis para você que está aí. Então tem, por exemplo, uma playlist que é práticas para você dormir melhor. Procura que você vai achar. Tem uma playlist que é práticas de conexão com a natureza. Então, isso você vai, né, fazendo, aprendendo, praticando, você vai ali também se fortalecendo. Então, aqui no canal, a gente está sempre em busca aí de trazer o melhor, tá? Para que você se fortaleça, para que você melhore. O que eu puder compartilhar, sabe, de conhecimento, contribuir pelo menos um pouquinho, já me deixa muito, muito, muito feliz.
Aí nós temos aqui à noite o Encontro Estelar, e nós temos também a Nave Estelar, que é esse episódio, por exemplo, que está acontecendo aqui agora, que é de segunda, quarta e sexta, às 7h07 da manhã. E o nosso Encontro Estelar é de terça e quinta, às 21 horas, tá? Então, fica antenado aqui no canal. Você que gosta, né, dessas práticas. Tem também vários vídeos sobre registros akáshicos. Em breve, eu vou colocar para vocês aqui meditações também guiadas, algumas coisas bem legais, tá? E se você também quiser me acompanhar no Instagram, eu vou deixar aqui abaixo na descrição o meu link, porque lá eu vou compartilhando ali um pouco do meu dia a dia, algumas reflexões, né? Quando tem curso, alguma coisa eu coloco lá também para vocês. E no dia 6, marca aí essa data, tá? No dia 6 de março, eu vou falar para vocês sobre esse método do método estelar de regulação emocional. Então, é como se a gente abrisse ali, né, um portal de autocuidado. Então, é para você que é mais sensível, para você que está percebendo, né, demais, que sente demais, mas que quer aprender a se sustentar. Então, se você está em busca disso, porque precisa às vezes realmente, né, de uma ali de uma ajuda, de uma orientação. Então você pode ficar aqui comigo, tá? Porque aqui nesse canal a gente fala muito sobre isso, sobre a regulação emocional. E para quem quer dar um passo aí mais além, no dia 6, tá? Dia 6 de março, marca essa data, a gente vai falar mais sobre esse método, tá? Método estelar. Então, meus amores, o problema não é sentirem. Guarda essa frase. O problema é não ter eixo. Você não precisa deixar de ser uma pessoa sensível. Você precisa aprender a sustentar a sua sensibilidade, tá bom? E escreve aqui nos comentários, me conta, você percebe ou você absorve? E aí? Ai, ai, ai. E não esquece, eu quero sugestão, ó, de nome, tá? Escreve aqui também que eu quero depois ler. Vamos ver qual que vai ser o nome escolhido. Então é isso. Eu te vejo, então, amanhã à noite, às 21 horas, né, no Encontro Estelar, e tem a nossa continuação aí da nossa nave estelar na sexta-feira, tá? Às 7h07 da manhã. É isso. Um grande beijo, um dia maravilhoso, abençoado, que você melhore a cada dia mais, se fortaleça, encontre ali o seu propósito de vida, que você possa ficar mais ali com cheia de vitalidade, sabe? Que você possa se apaixonar cada dia mais pela sua presença, pela sua própria companhia, que você veja a vida com esse brilho nos olhos e que você tenha uma semana incrível, tá bom? Fica aqui comigo, hein? Eu te vejo. Tchau, tchau. Coloca a mãozinha aqui, ó. Até mais. Tchau, tchau.